Apollo 11. 16 coisas que você pode não saber sobre o primeiro pouso lunar humano. 19 de julho, 2019. Fatos sobre a Apollo 11 e o pouso na Lua. Desde como os astronautas foram ao banheiro, até a promessa de Neil Armstrong à sua avó e o plano se eles ficassem encalhados. Apollo 11. 16 coisas que você pode não saber sobre o primeiro pouso lunar humano. NASA. Astronautas Neil Armstrong, esquerda, e Buzz Aldrin, direita, foram os dois primeiros homens na Lua. Michael Collin, no meio, foi o piloto da cápsula que ficou orbitando a Lua aguardando o retorno dos dois outros astronautas. Imagem. NASA. 50 anos atrás, em 20 de julho de 1969, houve um pouso lunar e Neil Armstrong deu seu primeiro passo para a humanidade. Armstrong, comandante, Buzz Aldrin, piloto do módulo lunar, e Michael Collins, piloto do módulo de comando, foram a tripulação do que é frequentemente chamado de a maior conquista da humanidade. Pessoas de todo o mundo sintonizaram para assistir o grande momento, segurando seus fôlegos enquanto as imagens granuladas em preto e branco eram enviadas para cá. Mas como isso realmente aconteceu, que preparação foi necessária e mais coisas que você talvez não saiba? Aqui estão os fatos por trás do primeiro pouso lunar e a Apollo 11. 1. O Saturno V ainda é o maior e mais poderoso foguete já construído. O foguete tinha mais de 100 metros de altura e queimava 20 toneladas de combustível por segundo quando foi lançado. Era uma fera, pesando 2.800 toneladas e gerando 34,5 newtons de empuxo no lançamento. 2. Onde os astronautas dormiram e ficaram. Apesar do enorme foguete, a tripulação passou 8 dias em um pequeno compartimento com aproximadamente o tamanho de um carro grande. Havia poltronas em que se sentavam para decolar, mas a largura do compartimento era de 3,9 m, no máximo. 3. Onde está o módulo Apollo 11 agora? Ninguém sabe. Uma vez que um módulo lunar tenha sido usado, eles são descartados e provavelmente colidem com a Lua, queimam-se na atmosfera da Terra ou apenas orbitam o Sol. A localização do módulo Apollo 11 é desconhecida, mas os anteriores, como a Apollo 5 e 6, queimaram. Apollo 11, também conhecido como Snowpin, entrou em órbita ao redor do Sol. Apollo 12 caiu na Lua. Apollo 13, como o filme de Tom Hanks, foi usado como um bote salva-vidas. Os módulos Apollo 14 e A15 caíram. Não sabemos onde está o Apollo 16. O Challenger, Apollo 17, também caiu. 4. Os astronautas têm seguro de vida. Em vez de seguro de vida habitual, os astronautas, sem saber se retornariam ou não, assinaram centenas de envelopes antes do dia do lançamento. Os envelopes foram então marcados com datas-chave e distribuídos para suas famílias por um amigo. A ideia era que, se eles não voltassem, eles poderiam ser vendidos para levantar fundos. Robert Piaroman disse à NPR. Esses astronautas assinaram autógrafos desde o dia em que foram anunciados como astronautas, e sabiam que, embora o eBay não existisse naquela época, havia um mercado para essas coisas, havia demanda. Nos anos 90 os envelopes surgiram em leilões, com um deles chegando até $30. 5. Como eram feitos os seus trajes espaciais? Os trajes espaciais eram feitos sob encomenda e custavam em torno de 79,000 esterlinas, aprox. R$ 370 no dinheiro de hoje. O traje especializado foi feito por uma empresa de sutiãs e cintos da Playtex, quando a International Latex Corporation ganhou o contrato para os trajes espaciais da Apollo. De acordo com Smithsonian, havia requisitos muito precisos, já que até um ponto ligeiramente errado poderia anular todo o processo. 6. Quais foram as primeiras palavras de Neil Armstrong? Neil Armstrong disse às 10h56 da tarde, horário da costa leste dos Estados Unidos, em 20 de julho de 1969. Esse é um pequeno passo para o homem, um grande salto para a humanidade. Houve alguma confusão quando ele não conseguiu dizer um homem antes, mas se tornou uma citação icônica de qualquer maneira. Algumas pessoas dizem que, tecnicamente, a primeira palavra foi Houston, mas onde está o romance nisso? 7.
As mulheres que ajudaram a missão Apollo 11. A NASA na verdade empregava algumas mulheres. Havia matemáticas femininas que basicamente agiam como computadores humanos. Não só eram mulheres, mas muitas eram de diferentes raças. Se você assistiu Estrelas Além do Tempo, título em inglês, Hidden Figures, um filme lançado em 2016, você conhecerá a história. Katherine Johnson é a mais famosa por seu trabalho em levar o módulo lunar Apollo e o módulo de comando à Lua. 8. Armstrong fez uma promessa para sua avó, Caroline Corspeter Armstrong. Disse às equipes de filmagem que ela fez Armstrong prometer que não sairia se fosse perigoso. Ela disse às equipes de TV: "Eu acho perigoso. Eu disse a Neil para olhar em volta e não sair se não parecesse seguro. Ele disse que não iria." 9. O que Armstrong e Aldrin deixaram na Lua? O par deixou algumas coisas para trás na Lua, incluindo um disco de silício de 50 centímetros contendo mensagens de paz de 73 dos líderes da Terra. Sim, a voz da rainha da Inglaterra está lá no espaço. Ela disse: "Em nome do povo britânico, saúdo a habilidade e a coragem que levaram o homem à Lua. Que esse esforço aumente o conhecimento e o bem-estar da humanidade." Eles também deixaram a bandeira americana, uma réplica de um ramo de oliveira em nome da paz, e uma placa que dizia: "Aqui os homens do planeta Terra puseram os pés na Lua." Julho de 1969, DC. Viemos em paz por toda a humanidade. 10. Como os astronautas iram ao banheiro? Uma coisa que os astronautas não deixaram na Lua foram suas fezes. Você pode estar se perguntando como os astronautas conseguiram ir ao banheiro. Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Mark Collins não tinham banheiro a bordo da espaçonave Apollo 11, então tiveram que usar um equipamento especializado. O Curve-Ron era basicamente um tubo de borracha que era ligado a um receptor e bolsa de coleta. A capa parecia um pouco como um preservativo, e a manga precisava ser trocado diariamente. Se eles tivessem que fazer N2, eles tinham que usar um saco plástico que captava as fezes, de acordo com a NASA. A bolsa era então selada, amassada e rolada para que pudessem guardá-la para posterior descarte na Terra. Enquanto na Lua o sistema era outro. Os astronautas usavam absorventes, mais ou menos como uma fralda. 11. Como era o cheiro da Lua? Questão estranha, mas a Lua realmente cheirava. Harrison Jacques Schmitt fez parte da missão Apollo 7 e disse que cheirava como pólvora usada. Aparentemente, isto era devido a seus narizes reagindo ao pó eletricamente carregado na Lua. 12. Eles trouxeram alguma coisa de volta da Lua? Sim, eles trouxeram. Pedras, poeira, amostras lunares estavam todas em seus pacotes que trouxeram de volta para os cientistas estudarem. 13. Uma caneta de ponta porosa salvou suas vidas. Sim. Armstrong, Aldrin e Collins quase não chegaram em casa quando um interruptor quebrou. O disjuntor que ativava o motor de subida, ou seja, o que os tirou da Lua, quebrou. Aldrin apresentou uma ótima solução e usou sua caneta de ponta porosa a apertar o botão. 14. O que aconteceu quando a equipe pousou na Terra? Todos os astronautas foram colocados em quarentena para que os cientistas pudessem examiná-los e garantir que eles não contaminassem a Terra. 15. Quão poderoso foi o computador usado? Spoiler, não muito. Você seria perdoado por pensar que o Apollo Guidance Computer, AGC, era um computador incrementado, mas na verdade era menos poderoso que uma calculadora. É claro que, em 1969, era o topo da escala, mas mesmo pesando mais de 30 kg, não era tão alta tecnologia quanto uma calculadora. O Independent relatou que duas calculadoras usadas nos exames eram de 140 a 350 vezes mais rápidas que o AGC, e elas também tinham mais RAM. Porém o AGC deu conta do trabalho. 16. O que teria acontecido se eles ficassem presos na Lua? Se as coisas piorassem, a ideia era deixar os astronautas na Lua, e o presidente Richard Nixon tinha até um discurso pronto, em caso de desastre na Lua, que ele teria lido ao vivo no ar. O protocolo era simples: o controle da missão teria interrompido toda a comunicação e então Nixon teria telefonado para as famílias dos astronautas antes de fazer o discurso.
Felizmente nunca tivemos que ouvir o discurso.